is, I hope this is not the most complicated of cervical cases. However, I think it might illustrate some of the aspects of my talk. The patient's a 32-year-old female, mother of 3 small children. She complains of chronic neck pain and the inability to move her neck. She's failed oral medications, physical therapy, chiropractic. She's had epidural steroid injections and radiofrequency ablation. Let me preface this by stating that she has no global sagittal issue, and she is unfused in the lumbar spine. She is seronegative for any spondylarthropathies. These are her flexion extension films. Sagittal CT scans show complete fusion of the posterior elements without facets. Coronal image. It's her lying down at night or doing her CAT scan. That is her angular placement in the tube. So open it to discussion of options. Can you come back and just show that? Do you have a picture of the patient? No. I do not. Okay. Yeah, sorry. Desculpa. Podia pôr aqui som em todos. Som aqui em todos os micros, por favor. Aqui deu. Eu não escutei que eu estava trocando as cadeiras aqui. Ela tem espondilite anquilosante? No, seronegative. Seronegativo? Negative, yeah. Ela tem uma cifose. Fernando, manda bala. Não, só para começar, lógico. Tem uma cifose, aparentemente rígida, né? Não tem movimento. Não, deixa as imagens prévias, por favor. Back, Mike. Please. É difícil saber o ápice, parece que na junção crânio-cervical, o ápice da cifose, uma coluna praticamente reta, um CBVA, um ângulo teoricamente acima de 25 graus, um S2, SVA em princípio maior do que 4 graus, do que 4 milímetros. Não está dando para ver, tem um slope, um mismatch. Então, uma cifose, a uniformidade cifótica grave, aparentemente rígida, que vai carecer um tratamento cirúrgico. Eu não vi se ela tinha um quadro mielopático. Ela tem? Não, não. Tem? Ah, justo, né, que tem? É porque o quadro mielopático é bom saber, porque um dos fatores de mau prognóstico é o quadro neurológico associado. O que você faria, Fernando? Não vai discutir primeiro, Vamos não? discutir. O Carelli? Quando nós temos uma deformidade numa coluna anquilosada, independente da causa, nós temos que analisar um alinhamento global. Por essa topografia, nós vemos que a linha do centro-gravidade do crânio, que a gente traça do meato acústico externo, no topograma da tomografia ou nessa imagem da radiografia, ele está no limite, passando um pouco atrás do manúbrio external. Então, é uma deformidade da região cérvico-torácica. E como a gente tem uma distância da mandíbula razoável para o externo, concordo com Dantas que o CBVA dela está acima de 30 graus, ela está com uma dificuldade para olhar para o horizonte, então merece uma cirurgia de realinhamento. Nesse caso, que é uma deformidade... Já vamos, tá bom. What's your take on the first images? Well, I would, as Carelli was saying, I would like to have full-length X-rays of her whole spine to assess the overall
sagittal alignments. She definitely has a chin brow to vertical angle, which is about 30 degrees or so, and that is affecting her front gaze. Am I correct? Yes. It's affecting her front. Yes. Yes, and in that case, and if that is affecting her front gaze, I would consider C7 osteotomy with stabilization from C4 to T4. Okay. So I have global images, Yeah, but that yeah. would show you what I did, so we'll have to wait. Okay. Okay. So we can discuss based on the images, the approach, and the proposed treatment. Seria interessante ele completar a propedêutica, né, com o espinograma. Você pode colocar o restante das imagens, Mike, por favor? Please. A tomografia confirma, está tudo consolidado. As facetas fundidas, mesmo na torácica. É difícil não acreditar que essa paciente não tem espondilite anquilosante. Lembrando em consideração que 30% das espondilites são seronegativas. Então não quer dizer que ela não tenha a doença. Às vezes não está manifestada ainda. Então ele falou que está negativa, mas não quer dizer que ela não tenha. É soronegativa, né? Então, 1/3 delas pode dar negativa. E o balanço, você fala, o restante, ele vai mostrar o restante do exame? No. Não? No. So Mike, That's all you get. do you have a full spine X-ray? Full spine X-ray? Sorry? Do you have a full spine X-ray, all spine? Again, the only full spine X-ray I have is at the end, Okay. and it'll show you what I did. So Right. So I think we can open the discussion as concerned to the treatment. É porque tem muitos pacientes que estão com uma cifose cervical, mas num balanço global ele está balanceado. Né? Até na classificação da cifose, tem a cifose balanceada e a cifose desbalanceada. Então o interessante seria ver o raio-x completo para ver o que é importante na decisão terapêutica também. So again, she has zero issues with global balance. It is solely focal cervical thoracic. Her concern is when speaking to you, she... Okay. So it's always nice to have a picture of the patient. But É, okay, na- Luiz, Carlos. Na minha experiência, esse paciente, ela tem 32 anos, a doença dela pode progredir. Como tem uma boa distância ali do mento para o externo e a linha do centro de gravidade do meto acústico, linha de centro de gravidade do crânio, cai atrás do externo, eu iniciaria o tratamento com uma osteotomia na região lombar para a horizontalização da visão dessa paciente. E deixaria uma osteotomia, uma complementação na região cérvico-torácica se a doença evoluísse com uma piora. Porque se você faz uma hipercorreção, uma correção na região cervical, você tem uma cirurgia que você tem um risco maior para as raízes e para a medula, e com uma correção de 30 graus, que parece que é o que precisa essa paciente, um PSO lombar poderia funcionar muito bem. Então, eu sempre começo na região lombar, em paciente com espondilite anquilosante ou DISH, ou like, né, como está aparecendo ser esse caso, e, se precisa, depois faço a parte anterior. É diferente quando a gente tem um chin chest mais grave, onde o paciente não consegue abrir a boca para se alimentar e a deformidade está muito mais acentuada na região cervical. Portanto, a sua proposta era Seria começar com um PSO na região lombar. que nível? A um nível, normalmente, teria que ver o espinograma, mas normalmente é um nível de L4, L3 e com uma correção equilibrada ao CBVA, ao ângulo queixo mentoniano que o paciente precisa. Esse é o parâmetro normal que nós utilizamos. Fernando, você faria uma Não, eu operação tenderia- cervical? Só com essas imagens, se não tiver nenhuma surpresa nos outros exames, considerando, eu ia tratar diretamente já a região Okay. transcervical. So we have two O cérebro torácico, desculpe. opposing opinions here.
first lumbar and rest what's your opinion, Hossam? I would actually, because since we do not have a full-length X-ray for the spine, I would still go more distal first. I would go with Carelli, start distally first, and then go proximally for the C7 osteotomy. Ok. Alguém na audiência quer dar uma opinião muito rápida, por favor? E galera, o corpo de T1 ele é largo, né? Então se você fizer tipo um PCO em T1, você ganha 35 graus tranquilamente, igual na coluna lombar, porque o corpo é maior, né, em relação ao cervical. Então a controvérsia se vai em C7, se vai em T1 na literatura. A vantagem de em T1 é o ganho maior na angulação que você vai ter, na correção. Ricardo. Para mim é absolutamente impossível definir qualquer conduta cirúrgica sem ter uma radiografia panorâmica nesse doente. Nós sabemos que as compensações, ainda mais numa doente jovem, a nível da região lombar, para qualquer mudança de centro de cavidade, começam na grávida, a gente aumenta a lordose lombar. Então, sem eu ter uma avaliação do que acontece lá embaixo, eu não consigo compreender o que acontece lá em cima, nem consigo prever o que vai acontecer com o alinhamento global no momento em que eu corrijo, seja embaixo ou seja alto. Se essa doente tiver uma espondilite anquilosante soronegativa, ela pode se estender até a região lombar, a própria radiografia lombar vai nos ajudar a fechar esse diagnóstico. Vai ser muito difícil ter uma doença mesmo soronegativa, se a gente tiver uma região lombar também afetada pela doença. Se eu tiver uma rigidez lombar, independente se ela tem queixas ou não, afetada pela doença, em que momento para essa fusão? Eu não tenho essa ideia. Eu não tenho essa resposta. Vamos assumir que não há desbalanço sagital inferior. Como é que você faria? Vamos assumir que não há um desbalanço sagital inferior, que é o que o Mike informou. Vamos assumir que eu preferiria, nesse tipo de doente, trabalhar como o Fernando, na junção cérvico-torácica. Embora seja absolutamente racional a opinião do Carelli de começar por baixo com uma PSO, eu preferiria, nesse caso em que eu não tenho uma deformidade completamente fechada, onde o meu ganho angular pode ser menor, eu preciso de menos 30 graus, talvez eu centrasse numa PSO em T1 nesse caso. Seria a minha primeira escolha, avaliando que parte lombar não tivesse nada. Todos concordamos que o objetivo de tratamento é fazer um horizontal gaze, não é? Nesta doença. Eu diria até que a parte educativa dessa sessão reside justamente em nós discutirmos quando a gente deve escolher operar em cima ou operar embaixo. Então, a falta do espinograma inicial, eu acho que prejudica muito a nossa discussão. Todos concordamos que um caso destes tem que ser documentado full spine, não é? E deve ser feito. Vamos chegar numa opinião rápida. Let me preface again. I can't stress it enough. She has 0 back complaints. She is perfectly normally aligned in the lumbar spine. She does not have any fusion segments down there. She's can compensate, and her only issue is this. Again, it's CSRS. So can you reproduce the posture of the patient? Can you show us how was the patient when you saw her? Yeah, she's... Ok. Right. Então vamos supor que em cima seja o único problema, ou que fosse mais grave. Se eu fosse operar em cima, atualmente eu tenho feito as osteotomias em T2. Então, em T2 você tem o mesmo resultado que em T1, com um risco 0 para a raiz. Então, quem já fez essa osteotomia cervicotorácica, seja ela Uris-Simon, seja ela um PSO de C7 ou de T1, tem déficit neurológico alto em torno de 30%. E uma paresia de intrínsecos das mãos, principalmente uma mão dominante no paciente, principalmente um paciente jovem, é muito ruim, né? Você acaba com a vida da pessoa. Então, você fazer uma osteotomia em T2 é uma osteotomia que você vai ganhar em torno de 20 graus. Você vai tentar ganhar 30, mas na verdade você não consegue, tem que tirar a cabeça da costela, então o PSO torácico você vai corrigir. Como ela tem uma boa abertura, não está totalmente anquilosado os discos da coluna cervical, uma outra opção
seria uma osteotomia anterior descrita por Daniel Hill, com utilização de duplo pino de caspa, onde você faz um release da articulação uncovertebral lateralmente, e através da distração, mesmo fusionado atrás, as facetas, você consegue ganhar lordose por via anterior. Então seria uma outra opção, com menos sangramento do que as osteotomias por via posterior. São essas duas colocações. Exatamente, tipo essa era a minha questão, porque dá a ideia de facto que os discos não estão todos anquilosados, e com a distração por via anterior e release da vertebral, você consegue corrigir por via anterior também. Mas, cara, é uma das... Para ir na frente com isso anquilosado, o ganho, em princípio, não vai ser o ideal, vamos dizer assim, porque, em princípio, ela está rígida. Então, se ela está rígida, em princípio, uma via posterior para fazer o PCO seria mais interessante. Queria fazer só uma pergunta a você, aproveitando o objetivo da aula, né? Qual é o parâmetro espinho pélvico que você esperava que você mudaria a sua conduta? Em vez de começar embaixo, você começaria em cima? Em doente com anquilose da coluna, a minha mensuração é através do ângulo queixo-testa do CBVA. E eu não mudaria a minha opinião nesse caso, a não ser que realmente, né, ele que viu o doente, ele é o médico assistente, ela não tem queixa lombar, mas se tivesse uma coluna anquilosada na lombar, que provavelmente é a mesma doença que tem na cervical, eu começaria esse tipo de correção com PSO na lombar. Então, se o seu parâmetro é esse, não vale a pena pedir um raio-x panorâmico. Lógico que vale, lógico que vale. O raio-x panorâmico, você vai descartar outros problemas. Você vai medir a versão pélvica, o PT do paciente. Se o PT do paciente for um PT muito alto, você vai mudar a sua zona de osteotomia. Então, quanto mais baixa a osteotomia de um PSO, mais você consegue corrigir a versão pélvica. Então, mesmo eu utilizando o ângulo queixo-testa, num raio-x panorâmico, se o paciente tem uma versão pélvica, um PT alargado, você tem que mudar o seu nível de osteotomia. De vez de fazer osteotomia em L3, você faz em L4 ou em L5, que você vai ter uma correção melhor. Bom ponto, bom ponto. Mike, can you show us what you have done? Okay. This is actually why I left this image up, is to demonstrate the anterior column does not have significant ankylosing aspects. So I actually did a 2-level ACDF with a small cage and a buttress plate in the front. Then proceeded to do posterior approach with, as you described, Smith-Peterson osteotomies in the back, adjust the head intraoperatively to lever off of the small cages, which again are undersized. And I got this. Now, what I wanted to illustrate was some of the things that I was talking about earlier was fixation points for that type of procedure, that proprioception of wanting to return where you are, plus the soft tissue being conditioned. And there really was no reason not to go longer because she's fused. And so she pulled out proximally, had good fixation distally. She was fused. There was no reason for me not to get better fixation to hold her in that alignment. Any comments from the panel? O comentário é: as fixações curtas, todo mundo quer que dá menos complicações, seria em princípio a ideal, mas a longo prazo, nessas colunas rígidas, ela não funcionam. Então, as montagens, em princípio, coluna rígida, de um modo geral, tem que ser longa. Esse quadro, mais uma vez, provou isso. Ficou bonito no pós-operatório, todo mundo queria aquilo, mas aquilo vai falhar mais cedo ou mais tarde. Pela filosofia de tratamento, você foi muito bem na escolha da técnica, no meu modo de ver, Michael. Você tentou fazer ali um conceito de um cage com uma placa de suporte, um buttress plate, e tentar uma correção por via posterior para ganhar lordose. Você realmente conseguiu até fazer isso, só que talvez a sua instrumentação ficou curta e o braço de alavanca não suportou. Mas pela filosofia de tratamento, uma
uma reconstrução anterior, uma osteotomia anterior, talvez pudesse ter colocado um queijo angulado ou enxerto estrutural com ângulo para um pouquinho melhor de correção por via posterior, porque quando você usa essa placa de suporte, você tem que colocar um queijo angulado ou um enxerto estrutural oblíquo para que faça o efeito posterior de correção complementar com um pouquinho mais longa, igual você teve que fazer na revisão, mas a filosofia de tratamento foi muito boa assim. Sam, what's your take? Well, yeah. So you started with an anterior approach, Mike, and then you moved to a posterior approach. You Correct. started with ACDFs, Yes. but the facet joints, as far as I can see from here, the facet joints at the lower cervical spine were fused. So you actually mobilized, probably used C7 T1 or something that allowed you some correction, because how can an ACDF correct while you have a fused spine at the back? So again, the purpose of leaving just a buttress plate and undersized cages was to then be able to mobilize in the back. So I did Smith-Peterson osteotomies at 3 levels. So the correction came from the back because Correct. you used undersized and that. Correct. Well, I think you managed to get the correction, but as Karali was saying, you ran first because you ran into a problem because they were short on fusion at the top. And I think you'll probably run into problems distally as well. I think if you don't have it right now, I think you'll probably have failure soon. Would have you done posterior, anterior, posterior? For this strategy? I would have actually done just posterior, and I would have done a C7 or T1 osteotomy, a vertebral body osteotomy. I wouldn't have done discectomies to correct here, and had a fixation well into the upper thoracic. I normally stop. If this is definitely an ankylosing spondylitis patient. Even if she doesn't show ankylosis at the lumbar spine now, she will show on later. She's seronegative to rheumatoid, and she has a fused spine. Is she HLA-B27 positive or negative? Negative. Negative. Well, still, we can see patients with ANCSPOND who are actually negative on HLA-B27. So I would stop up at T3 or C3 or C4 and go down to the upper dorsal spine. Ok. Mike, Fernando? o que você acha que deu errado? Se você fosse na frente em mais número de níveis, você acha que daria certo? Se tivesse que voltar atrás, o que você não faria? I would just go longer. I would have used more fixation points, stronger fixation points. There was no downside other than incision length, and she's fused. So you have a good mass to work with, and there's really no downside. A questão aqui é qualquer intervenção anterior sem libertação desta fusão facetária posterior vai ser sem sentido, não? Eu acho que podemos concordar nesse ponto, não? Não. Eu não concordo. Eu não concordo assim nos últimos anos, porque eu já tive experiência em 2 casos fazendo isso. Quando você olha as facetas anquilosadas, não quer dizer que ela está totalmente ossificada. E no trabalho do Daniel Hill, de 17 pacientes, em quase todos eles, ele consegue fazer, mesmo com anquilose posterior, abre atrás. Mas para isso existe algo que você tem que fazer intraoperatório: tração bivitorial ao zênite e tração longitudinal. São 2 ângulos de tração, se você dispuser disso. Você deixa um coxim ao nível do occipito e tem que usar 2 caspas no mesmo nível, 2 afastadores de caspa, e usar um spreader intersomático, e ao mesmo tempo você tira o coxim subescapular, faz a distração com o spreader, porque se você fizer a distração no caspar, vai romper o osso, porque o osso nesse tipo de doença é um osso mais soft. Então você faz a distração intersomática com o spreader, ao mesmo tempo distração no caspar, tira o coxim do occipito e faz uma pressão na cabeça com o doente em tração do fronte
para baixo. Aí você faz uma osteoclasia ao nível das facetas e consegue a correção. Coloca um queijo oblíquo ou uma fíbula obliquada de banco de tecido ou do próprio doente, e aí você coloca a placa buttress que ele colocou, e aí você vai ter um ganho de correção angular de 20 graus e às vezes pode ficar só na osteotomia anterior, ou complementar por trás, igual ele fez. Muito bem, vamos abrir para a plateia. Ricardo, próxima vez eu vou-te convidar para o painel. Não precisa. Eu prefiro falar daqui de baixo. Olhem a radiografia panorâmica. O meu problema nesse momento é que eu imagino que vai começar a falhar a parte torácica alta. Vejam que a angulação do mento já mostra que essa paciente está olhando para baixo. A gente já começou uma segunda falha que foi na parte inferior da montagem. Eu acredito que esse tipo de deformidade, na pouca experiência que eu tenho alguns poucos casos, ela sempre exigiu de mim um planejamento muito mais complexo, com liberações múltiplas e com múltiplos pontos de ancoragem. Eu não acredito que essa doença, mento, ou qualquer tipo de cifose montada, possa ser corrigida sem múltiplos pontos de fixação. Esse panorâmico já mostra essa doente começando a descompensar a mirada novamente. E isso eu não sei quanto tempo foi depois da montagem superior. Eu não acredito que ela esteja perdendo a curva superior. Eu acho que ela está perdendo a nível torácico. Exatamente. Essa é uma boa questão e era a minha questão. Se no próximo ano nós podemos trazê-lo aqui com a evolução do caso. Se achas que isto vai parar por aqui? Essa pergunta também para o... One thing I'd like to illustrate is in the United States, in New York City, if someone came into you with that global balance and you said, I want no back pain and I want to do a PSO with the neurologic complication rate that's intrinsic to that, in a 32-year-old woman, I would not be doing any of her surgeries, because she will get 2 other opinions and they will address the issue. Secondary to that, the main point I was trying to get at is I do 150 ACDFs a year. It's routine. It takes 45 minutes to an hour. It is my routine. I do maybe 1 C7 PSO, maybe 2, in an entire year with a complication rate that we've all cited. So I think the familiar is sometimes very beneficial, because I did not have to change almost anything that I do on a normal basis and worry about this. Secondly, she may be decompensating, but that may not be clinically relevant for 20 years, 30 years, 40 years. And as I think the most important thing that I was trying to stress was in the beginning is she has 3 little children and no help. And if you're going to put someone through a lumbar PSO and put them out 6 to 12 months chasing little kids, I think we have to think about the economic stresses. This patient was doing very well at 6 weeks and returned to taking care of her kids. It's a good point, Mike. Fernando, do you think she will need further surgery, this patient? What do you think in the future? Can you foresee something? Se a paciente tiver queixa. Eu acho que desde o início a correção do CBVA foi pouca, eu acredito, né? Foi pouca, né? Talvez o PSO maior, talvez tivesse corrigido um pouco mais. A gente sabe os critérios e os fatores de risco de fazer uma degeneração abaixo ou acima. A idade do paciente, ter um slope alto, o mismatch ter um slope lordal-cervical baixo. Então, tem alguns critérios que a gente já prevê que a longo prazo essa paciente vai complicar. Mas se do ponto de vista radiológico ela não está como a gente queria, mas do ponto de vista clínico ela está bem, em princípio eu teria que aguardar. Luís, do you expect more surgery here? Eu acho que tem que aguardar. Assim, eu acho que está bom agora. Por quê? Esse tipo de doença, que a coluna está rígida, o paciente perde os mecanismos compensatórios. E se ocorrer uma hipercorreção também, esse paciente não consegue andar. Ele olha para frente, mas não olha para o chão. Então você tem que deixar 10, 15 graus ainda para baixo, para que o paciente possa andar olhando para o pé. Se ele não ter uma noção do chão, ele vai tropeçar, vai andar, vai voltar no consultório chateado contigo. Então, às vezes, um pouco menos, deixar 15, 10 graus, é benéfico. Eu deixaria assim também. É porque chama atenção, você vê, olha lá, tem o SVA cervical está aumentado ainda.
Mas é uma coluna toda anquilosada, talvez, né? Não sei, na torácica, a gente não avaliou ainda com a tomografia. Mas eu acho que está bom. E eu esperaria para ver, não faria nada agora não. Sam? She's happy, is she, Mike? Yeah. Yeah, I mean, that is the bottom line. So I would actually ask her about how she's doing, how she's feeling. She can see in front of her. I can see the chimbrauta vertical angle improved. As Carelli, as usual, saying the right things. She has to see going downstairs. She has to be able to see downwards. So basically, I'll leave her well alone. I would, for argument's sake, say that I would probably expect a failure coming up sooner on the thoracic side, but as far as she continues to do well, I would definitely not touch her. Vou abrir um bocadinho aqui, temos 3 minutos. Alessio. Alessio, João Pessoa. Uma questão para a mesa, mas no ponto que o Dr. Carelli comentou sobre estratégias da via anterior para poder superar, às vezes, uma anquilose facetária. É lógico que essas cirurgias, assim, o caso é complexo, muitas vezes precisa de cirurgias grandes, mas até que ponto vale a pena uma cirurgia anterior tão laboriosa, ao invés de, às vezes, fazer um release posterior, passar os parafusos, e anterior, aproveitar que tem disco alto, trabalhar o disco e voltar e dar a compressão posterior. É lógico que demora mais, mas, enfim, a gente está discutindo de casos que, na verdade, passa por uma, por duas, por 3 cirurgias, então não é a questão de quanto demora uma primeira cirurgia, por exemplo. Recentemente, o Dr. Kim esteve no Brasil e eu perguntei a mesma coisa e ele comentou sobre essa tendência de nunca fazer tripla via, priorizar fazer 2 vias. Eu também não tenho grande experiência com isso, mas nos casos que eu pego de deformidade tardia, anquilosado, seja de trauma ou às vezes falência de tumor, né, que opera tumor e vai falindo e fica anquilosado cifótico, por exemplo, o que eu acabo fazendo muito mais é tripla via, release parafuso, né, posterior, depois a via anterior, às vezes com enxerto alto ou um cage, e depois e posterior para fechar e tentar corrigir a lordose. Então eu queria saber a opinião da mesa sobre tripla via, ou se realmente existe uma tendência atual de certa forma, ter essa cirurgia mais laboriosa anterior, para depois ir posterior e fazer só 2 vias. Agora saiu um trabalho recente do Keller e a turma do Internacional de Spine Society sobre 141 pacientes. E a via combinada foi 20% só dos casos. 55% foi via posterior, 40% anterior, e a combinada foi pouco, menos de 20%. Então, a via posterior, nesse caso, porque seria classificar a indicação dela, né, e nos outros parâmetros pélvicos. Essa aqui, a posterior unicamente, talvez seria mais interessante. Mas, do ponto de vista de distração das facetas, a melhor via seria essa mesmo, back, front, front, back. Respondendo a sua pergunta, a literatura é pouca da via anterior, né? Até na mão do Dan, ele tem poucos casos. Mas a vantagem na mão dele, que é experiente, e no que ele publicou, é que você tem menos tempo cirúrgico e menos sangramento. A média de sangramento na mão dele por via anterior é de menos de 400 ml. Então, assim, eu acho que coletando mais casos, a pessoa tendo mais experiência, a via anterior é benéfica nesse sentido. Menos déficit neurológico, cirurgia mais curta, tempo de permanência hospitalar menor e menos sangramento. Isso ele tem no trabalho dele, ele faz um comparativo das 2 vias. Sim, eu não sei se eu fui claro, na tripla via eu disse, né? Enfim. Não, quase não faz. Eu acho que dupla via, você traçar uma estratégia. Ou você vai anterior, não está satisfeito, coloca um buttress plate e corrige por trás nessa sequência, ou eu faço só uma osteotomia, atualmente faço em T2 única, só por via posterior. Eu não faço mais muita uma via tripla abordagem. Única posterior única. É uma vantagem. Só muito rapidamente aqui, antes de irmos para o intervalo, quem é que faz o PSO em C7? Levantar a mão, por favor. Versus T1 versus T2. C7. Já há um consenso. C7 alguém? Jefferson? Não. T1. You do C7? Okay, you are the only one. Thank you. C7? Okay. Can I just comment once? T1. And T2? Carelli. Okay. Yeah, I agree that T1 and T2 can actually allow
It just gets very puzzling putting this on and off. But I agree that T1, T2 can actually get you some good correction on the sagittal plane. But there are some cases that when you do C7 osteotomies, it can allow you a better correction when it comes to a little bit of improving rotation. So you can't do that at the thoracic levels. So in my experience, I can't say that I've done hundreds of these or anything, but in my limited experience, I think C7 osteotomies still have a place to be done, particularly when you have multiple planes of correction, when you want to do an improvement, a little bit of rotation. If you've got some lateral tilt, yeah.